Olá, sejam bem-vindos ao canal, onde hoje nós vamos falar sobre pai narcisista, como lidar com isso tudo, com essa emoção negativa e com os traumas que ficaram guardados em nosso interior. As pessoas que passaram por esse tipo de vivência nesse ambiente, com regras rígidas, educação mais severa, tiveram muitos problemas emocionais, muito esgotamento emocional para poder lidar com todas essas emoções já na fase adulta. Então, como deixar esse passado para trás, viver a sua própria identidade sem estar marcado pelas dores dos traumas da infância por severas correções? Sejam bem-vindos, meu nome é Agostinha Adriana, sou mentora, terapeuta emocional, terapeuta sistêmica e terapeuta cristã. E hoje eu quero trazer para vocês esse assunto que é muito delicado e ao mesmo tempo muitas pessoas vivenciaram essa situação. E quando o conhecimento chega até nós, então a gente começa a mudar o pensamento, mudar as ações, comportamentos e ressignificar todas essas emoções. São emoções doloridas, são emoções marcadas por uma vida totalmente num ambiente muito severo, marcada pelo narcisismo. Então hoje nós vamos falar sobre algumas características dos pais narcisistas, por filhos que cresceram nesse ambiente muito sufocado, submetendo-se aos anseios daquilo que são os desejos desse pai, uma individualidade, os desejos dessa mãe, a individualidade, que foram sufocando a sua identidade. Às vezes você até não queria realizar aquelas coisas, ou comprar algumas coisas, ou fazer uma faculdade ou um estudo, mas você queria vivenciar uma nova experiência. Mas devido àquele ambiente está sempre regrado, sempre direcionado àquilo que você deve fazer ou não deve fazer, apontando como se dizendo assim, se você não fizer isso, se você não estudar isso, se você não for desse jeito, você não vai ter sucesso na vida. E você ficou com medo de arriscar, ficou com medo de tentar novas oportunidades, novas ações, ou então, pelo fato de todo esse controle, os pais não te deram a oportunidade para você realizar os seus sonhos. Então você teve desejos, correu atrás e não teve sucesso naquilo que fez. E acreditou o quê? Nas crenças que o seu pai falou, nas crenças que a sua mãe falou, e hoje vive numa vida frustrada diante de muitas situações negativas, cometendo muitos erros, cometendo muitas falhas, porque houve essa infância sufocada por aquilo que eram os desejos, e os teus sonhos não podem ser realizados porque você se submeteu aos sonhos e desejos desse pai e dessa mãe. E às vezes você usou a fuga como resposta para sair desse ambiente, dessa situação fechada. O primeiro passo para sair dessa situação fechada é encontrar a sua própria identidade, a cura das tuas próprias emoções. Através da terapia, então, nós fazemos todo esse processo de deixar esse passado, essa história para trás, de curar essas feridas que trouxeram limitações às suas ações do dia de hoje. Você até quer fazer as coisas certas, você até quer realizar as coisas do jeito certo, mas você vê que dentro, de maneira inconsciente, você carrega essas coisas que vão roubando a sua identidade, vão abaixando a sua autoestima, e você carrega algumas emoções que você não sabe nem mesmo explicar porque elas existem, porque elas estão aí. O que acontece por você não perceber essas emoções? Houve ali na infância uma poda emocional, uma poda da sua própria identidade ou das suas próprias características. Quando os pais veem as crianças se desenvolvendo, então ela começa a fazer alguns cortes, aprovação ou desaprovação. E nisso você cresce nessa dependência, esperando que o seu pai valide algumas coisas, que a sua mãe te dê o alvará de dizer pode fazer ou não pode fazer. Quer dizer, você vive a tua vida atual, nesse momento presente, presa a essa emoção de validação, esperando que alguém aprove aquilo que você está fazendo, e você busca viver em ambientes que validam as suas ações, que valide aquilo que você está fazendo. Não importa se para você está certo ou errado, porque já viveu dentro de um sufoco emocionalmente, não podendo ter as suas próprias
vontades, os seus próprios desejos. Então você sempre viveu em função da crítica, das falhas, de apontar os defeitos, dos boicotes que estavam acontecendo na sua vida, de maneira com que você foi crescendo e achando tudo isso muito normal, apesar de interiormente você ter uma insatisfação emocional em relação a tudo isso. Então, os filhos desta geração, marcada pelo narcisismo, tanto do pai ou da mãe, eles vivem de maneira sempre com uma autoestima baixa. Eles acham que sempre alguém tem que estar ali falando para ele: você é bonito, você é perfeito, você é bom, você pode fazer. Porque eles carregam dentro de si um sentimento chamado insegurança ou insatisfação. Parece que as expectativas que você tem sobre você mesmo serão falhos, serão frustrados. E isso tudo é normal devido ao ambiente que você estava vivendo. Um ambiente muito fechado, um ambiente muito regrado. Quando você consegue então a liberdade disso, né? Você sai daquele ambiente, você sai daquele lugar, o que acontece? Inconscientemente você busca as mesmas pessoas com o mesmo perfil daquelas a qual você já subjugou, dizendo: não quero para minha vida. E de repente você acaba casando com homens que são narcisistas, ou que você se relaciona com mulheres narcisistas e repete esse padrão de comportamento. Na terapia, quando as pessoas chegam nessa situação, reconhecendo que estão repetindo um padrão, ou então angustiadas e deprimidas por causa dessas situações que elas não conseguem sair desse ciclo, então nós começamos a fazer todo um padrão de revisão da própria história. Primeiramente, naquilo que você tem como consciência. Depois nós estamos trabalhando naquilo que está no oculto, que são as raízes, os traumas, que estão mais profundo, determinando ali na tua vida as suas ações, de maneira com que você não consegue se libertar. Qual o primeiro passo hoje para que você possa fazer? É dizer assim: ó, eu perdoo meu pai e a minha mãe por tudo aquilo que foi a educação que eles me deram, os ensinamentos que eles passaram, porque agora eu quero viver a minha própria história. Eu entendo aquilo que foi as escolhas deles, as decisões dele, mas a partir de agora, então eu passo a tomar as minhas decisões. Então você dizer para você mesmo, e depois poder dizer para os seus pais: vai tomar conta da sua vida, porque agora eu vou tomar conta da minha vida e da minha história, não quer dizer que você está desrespeitando, mas está mostrando o quê? Que agora existe um limite. Você tem a sua identidade, você tem a sua história, você quer viver aquilo que é você, e não mais viver nas emoções daquilo que foram os traumas de infância. Então você começa a criar uma nova história, uma nova identidade para sair daquela vida que você vivia, sendo boicotado nas suas oportunidades, sendo boicotado nas suas idealizações, sendo boicotado nos seus sonhos, naquilo que são os seus desejos. Então a partir de agora você começa a criar a sua identidade. E nesse vídeo nós teremos a parte 2, a continuação desse episódio falando sobre pais narcisistas e sobre as emoções que nós carregamos. E se você quer mudar toda a sua história, viver um novo momento, vem e segue, porque nós continuaremos no próximo episódio.